Muito bom dia. Eu gostaria de agradecer novamente as lideranças partidárias que estiveram aqui promovendo o bom debate e reforçar que o BTG Pactual não possui posicionamento partidário e lembrar que todos os presidentes de partidos do país foram convidados para este momento. Dando sequência no painel, saindo agora um pouco da política, vamos abordar um assunto extremamente importante, que pode ter impactos na economia e com reflexos em toda a sociedade. Trata-se da crise hídrica e os desafios do setor elétrico. Para entender a extensão dessa questão, convidamos Cristiano Vieira da Silva, que é secretário de Energia Elétrica do MME, e Luiz Barroso, presidente da PSR. Para mediar a conversa entre esses dois especialistas, teremos a presença de João Pimentel, Head de Utilities do BTG Pactual. A todos, sejam bem-vindos. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pela presença de todo mundo. Eu acho que esse é um tema bastante importante, né? A gente vem discutindo esse tema, acho que desde o final do ano passado. O tema crise hídrica é um tema que, infelizmente, né, ele bate na nossa porta, acho que quase todo ano, né, ele assombra a gente. Toda hora vem um pouco essa discussão sobre vai ter racionamento, não vai ter racionamento, né? E eu acho que ninguém melhor, né, do que Barroso e Cristiano aqui, para tentarem ajudar a gente a responder um pouco essa pergunta que todo mundo faz para a gente, e acho que, aparentemente, a gente está passando por um cenário onde a gente deve conseguir navegar por essa crise, né, mas um cenário apertado, né? Então, assim, eu queria começar fazendo essa provocação, né, para o Barroso. A gente interage bastante há muito tempo, né? Eu brinco, né, até que a gente basicamente pega os mesmos estudos de 2014, né, de outros períodos que a gente teve esse tipo de problema, a gente só replica e reapresenta de uma forma diferente, né? Então, Barroso, você, obviamente, né, por estar na PSR, uma consultoria super renomada que elabora esses estudos há bastante tempo, e você tem soltado vários relatórios há bastante tempo sobre esse tema, com cenários de probabilidade, né? E eu queria saber de você, no cenário que a gente está vivendo hoje, o que você atribui de probabilidade da gente ter algum risco, né? A gente sabe que o Brasil, de fato, vem passando, né, por um cenário hidrológico muito desfavorável, né? Acho que foi um dos piores cenários hidrológicos dos últimos 91 anos que a gente tem medição, tá? Então, eu queria ouvir de você, Barroso, baseado em tudo que a gente já vem discutindo anteriormente, o que você acha. Qual é o status quo hoje do Brasil, dado que a gente já está na iminência da entrada do período úmido, né? O que você acha que é o cenário base ou vários cenários, né? Como você achar melhor delinear isso aqui sobre um eventual risco de racionamento para esse ano e depois, eventualmente, a gente até discute 2022. Obrigado. Obrigado, João. Bom, muito bom dia para todos. Em primeiro lugar, um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom dia, Cristiano, também um amigo de longa data. Queria parabenizar o Banco BTG Pactual pela organização desse evento. Eu venho da PSR, uma consultora de energia carioca, brasileira, e aqui em nome da diretoria, do Mário Veiga, o Rafael Kemo, o Rafael Chabá, a gente está muito contente de, inclusive, ter uma parceria mais estratégica com o BTG, que a gente tem já há um tempinho. Somos muito parecidos em valores, em visão, em ambição de transformação, e temos até matemáticos tijucanos na equipe, né? Esse aqui que lhes fala, por exemplo, é um matemático tijucano. Mas entrando no tema, o que a gente passa hoje no Brasil é uma situação que realmente não está chovendo. Nós estamos atravessando um período bastante seco. Esse período seco, ele é comparável ao período mais seco que o Brasil já atravessou na sua história, que ocorreu na década de 50. Ele é um pouquinho mais seco, marginalmente mais seco. Os reservatórios, eles esvaziaram. O Brasil tem uma matriz predominantemente hidroelétrica, então é natural que os reservatórios eles encham, eles esvaziem, esse é um ciclo, e a gente está num ciclo efetivamente de baixa. E esse ciclo de baixa, ele naturalmente, ele traz a preocupação sobre a confiabilidade do suprimento de energia, sobretudo no ano de 2021. E essa preocupação, a gente na PSR procurou avaliar de uma forma muito objetiva. Quer dizer, como o próprio ministro Bento já citou algumas vezes, a gente não conhece o futuro. E o que nós fazemos é, através de modelos matemáticos,
criar futuros, criar amostras de futuros para que o sistema tenha sua operação avaliada nesses futuros e a gente possa simplesmente medir em quantos futuros a gente passa, em quantos futuros a gente não passa. Então, nós montamos essa análise toda e, hoje, considerando todas as medidas que o governo já implementou funcionando, tem outras que o governo está fazendo, que eu vou comentar daqui a pouquinho, o que a gente observa é que o risco da gente ter um problema de racionamento esse ano, ele é da ordem de 20%. Tá? Ele não é um risco baixo. Tá? Não é um risco baixo. O risco de não ter o racionamento, que é de 80%, ele é 4 vezes maior do que o risco de ter. Tá? E a gente, nessa mesma análise, observa que o risco da gente ter uma operação apertada nas horas de ponta de consumo do sistema, ele é da ordem de 30%. O que é essa operação apertada? É o operador do sistema ter que fazer uso, de cada vez mais, forma mais intensa, a reserva operativa, que ele tem que manter ali funcionando para garantir a confiabilidade. Bom, aí a gente pensa, então, em memorizar 2 números. Risco de racionamento, nosso caso base, 20%, estresses de potência, 30%. Esses números, na minha visão, eles são o limite superior do risco real que a gente incorre. Por quê? Uma hipótese fundamental na minha análise é o crescimento de consumo de energia esse ano, 6,5% ano completo em relação ao ano passado. Para que isso aconteça, a gente precisa que o consumo de energia cresça 7,5% agora em setembro, outubro, novembro e dezembro. A realização de agosto foi 4%, a previsão para setembro é literalmente 1% oficial. Bom, além disso, o governo, e aqui o meu colega Cristiano pode depois elaborar, o governo não está parado, o governo está trabalhando. Quando eu fatoro nas minhas análises o sucesso nas medidas adicionais que o governo vem buscando incessantemente aí desde maio, e essas medidas são importantes, eu vou depois um detalhe para vocês, esses riscos, praticamente são eliminados. Então, existe um tema bastante importante, que o governo hoje ele tem condições de, através de ações que envolvem antecipação da entrada de oferta, maior uso do sistema de transmissão para trazer energia renovável eólica da região Nordeste para o Sudeste e outras ações que o governo vem fazendo, literalmente reduzir esses riscos a patamares muito baixos. Tá? Então, tudo indica, e para fechar aqui minha primeira fala, João, que a gente tem hoje uma situação naturalmente desafiadora. Precisamos aqui ser bastante transparentes. Mas é uma situação que ela possui uma capacidade de gestão. Ela vai fazer com que a gente esvazie os reservatórios e a gente entre agora no período úmido, repressionando novamente. Exatamente como nós fizemos em 2017 na região Nordeste. 2017, na região Nordeste, eu, inclusive, fazia parte do governo, eu era presidente da empresa de pesquisa energética, e a região Nordeste, no 2017, esvaziou e depois repressionou, e o governo, naquele ano, tomou uma série de medidas, muito parecidas, inclusive, com as atuais, para aumentar a confiabilidade de suprimento. Paro por aqui para a gente continuar agora a nossa conversa. Obrigado, João. Alô, oi. Secretário, agora eu vou ter que passar essa batata quente para você. Eu queria ouvir de você, como é que está a cabeça do governo, né? Assim, a gente viu que o governo, como o próprio Barroso acabou de comentar, ele está super claro, passando a mensagem de forma muito positiva em relação à crise, né? Deixando todo mundo a par de tudo que está acontecendo. Mas eu queria saber de você, assim, quais são as medidas adicionais, né? A gente já viu, né, desde o começo da crise, várias medidas sendo tomadas, né? Seja do lado de oferta, agora do lado de demanda. Eu queria saber, assim, que outras medidas, além de tudo que já foi feito, você imagina que ainda existam, que possam ser feitas para a gente mitigar ainda mais esse risco, né? E queria também a sua opinião
O Barroso deu os números dele, né, porque ele roda lá os milhões de cenários que acho que eu não consigo entender muito bem, porque são cenários, modelos da NASA lá do Barroso, mas eu queria entender como é que está a ótica do governo em relação a essa probabilidade de racionamento, se a gente passa tranquilamente, não é tranquilo. Queria ouvir um pouco da visão do governo, por favor. Obrigado, João. Primeiramente, em nome do Ministério de Minas e Energia, do ministro Bento Albuquerque, gostaria de agradecer aqui o convite feito pelo BTG Pactual para participar desse evento que discute temas muito relevantes para o mercado. É uma satisfação estar aqui presente ao lado do Barroso. Também tivemos a oportunidade de trabalhar ainda na época que você foi o presidente da EPE. É muita satisfação estar aqui com você compartilhando esse fórum. Bom, a primeira mensagem que eu acho fundamental colocar é que a questão climática não é um desafio só do Brasil, é um desafio global. Recentemente, quando olhamos ali a situação do norte, da costa oeste americana, ali, Califórnia, principalmente, eles, por conta de uma seca mais severa e temperaturas elevadas, o operador do sistema lá estava lançando um apelo aos consumidores para que ligassem o ar-condicionado a 25,5 graus, para poupar energia e para que a oferta pudesse se equilibrar com a demanda sem maiores estresses para o sistema. Aqui na América do Sul, o Chile também está enfrentando uma seca severa e que impacta a produção de energia hidrelétrica. No sul da China também, onde você tem forte produção hidrelétrica, por conta de uma seca também severa, você tem impactos relevantes na produção hidrelétrica. E com isso eu quero dizer o seguinte, que é um desafio que temos que viver aqui, temos que enfrentar e encontrar soluções, mas é algo que o mundo inteiro enfrenta em função dessas mudanças climáticas. Pois bem, qual a segunda mensagem que eu acho importante, João? A questão da governança. Nós temos uma governança no setor elétrico muito atuante. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, criado em 2003, ali na saída do racionamento, lá de 2001, 2002, ele atua de forma permanente, com encontros de sua plenária em caráter mensal, mas sempre que necessário, acompanhando para e passo o atendimento das condições de oferta e de demanda. Só para dar uma ideia, desde outubro de 2020, foram tomadas medidas de enfrentamento, com acionamento de termoelétricas de forma antecipada, importação de energia elétrica de países vizinhos, durante o período úmido. E aí, diferente do que da técnica que o Barroso utiliza na PSR, o ONS, que é o responsável pela operação e o provedor dessas informações para o Comitê de Monitoramento, ele traz uma curva de referência. Então, é uma avaliação determinística, não probabilística. E no que consiste essa curva de referência? Basicamente, é você se proteger do pior cenário. Ao invés de pensar cenários prováveis e ter uma árvore de cenários, como o Barroso explicou, e calcular a probabilidade dentro dessa árvore, o prospectivo que é construído para avaliação no Comitê de Monitoramento, ele considera o pior cenário. E esse cenário, que nós utilizamos para a tomada de decisões ao longo de 21, ele tem por base a chuva de 20, que foi uma chuva muito ruim, muito aquém do que esperávamos. É uma das piores no nosso histórico. E por quê? Porque ela atrasou, ela começa ali, o período úmido se caracteriza ali no final de dezembro, e ele foi um período úmido mais curto, que no final de março já tinha esgotado, não se estendeu até abril. Então, foi um período úmido muito aquém do que esperávamos. E repetindo essa chuva, lembrando que em 20 nós tivemos chuva no sul. No cenário que a gente está utilizando para 21, não colocamos chuva no sul. Então, é um cenário bastante gravoso. Dentro desse cenário, foi calculado o que é que precisa ser feito para garantirmos, até o final do ano, o atendimento da carga do sistema. Bom, ele é garantido? Sim, com medidas adicionais. Então, o que é que ficou provado ao longo desse ano é que aquele cenário business as usual, não tendo nenhuma oferta adicional, nenhuma medida adicional, ele não seria adequado. E, para tanto,
Foram feitas várias medidas, foi trabalhada a governança, reforçada a governança, criamos uma Câmara de Regras Excepcionais, principalmente para fazer a gestão de restrições ambientais, restrições hidráulicas de caráter ambiental, de caráter técnico, que limitavam o uso de armazenamentos em reservatórios importantes. Tudo isso foi trabalhado ao longo do ano. Lembrando que, no começo desse ano, durante o período úmido, nós até queríamos despachar todas as mais termoelétricas, mas não podíamos porque algumas usinas, alguns reservatórios eram obrigados, por restrições ambientais, a liberar um volume de água que não era compatível com um aporte hídrico no sistema. E isso foi revisado. Agora, não é do dia para a noite. Nós tivemos discussões muito fortes com o IBAMA, com a Agência Nacional de Águas, com os agentes que operam esses reservatórios. E por quê? Porque sempre havia aquele receio de dano ambiental, de, eventualmente, até de uma responsabilização no CPF dos operadores daqueles reservatórios, diante de uma medida que pudesse levar, por exemplo, a algum tipo de mortandade de peixe. Então, todo esse processo foi feito, mitigando os danos, com as ações necessárias, de forma responsável, de forma coerente, consistente, e, além de anteciparmos a oferta, essa semana devemos entrar com entrada em operação comercial de GNA 1, com 1.300 megawatts no sistema. Semana passada, inauguramos uma linha de Bom Jesus da Lapa, Janaúba, Pirapora, que aumentou a condição de escoamento do Nordeste em 1.300 megawatts. Isso significa o quê? No mercado, a carga do Nordeste é 10.000 megawatts, entre 10 e 12.000 megawatts. Então, aumentamos de forma substantiva, né, a condição de escoamento de uma região que está produzindo recordes de geração eólica e solar e permitindo alocar essa produção na carga, no centro de carga do país, no que é Sudeste e Centro-Oeste, no momento que os reservatórios estão numa situação mais crítica. Vamos conseguir utilizar recursos hídricos do Nordeste, do Norte, do Sudeste e do Sul, e, com isso, claro, chegarmos em valores mais baixos de reservatórios no final do ano, valores em termos históricos, que vão estar bastante baixos. A gente espera algo em torno de 10% em termos de armazenamento ao final de novembro no Sudeste, mas que é possível se explorar. Tá? Os reservatórios do Sudeste, não todos, mas os mais importantes, já operaram bem abaixo desse valor dos 10%, chegaram a operar a 4%, 5%, 3%. E operou-se, chegou o período das chuvas, houve o replecionamento. Então, temos condições. A questão do atendimento de ponta de carga, ela está presente, mas, além da oferta, nós trabalhamos também com um programa de redução voluntária do consumo para consumidores regulados, resposta voluntária da demanda para consumidores, grandes consumidores industriais, e o próprio governo federal dando exemplo também com redução de metas de redução de 10% a 20% em mais de 22 mil prédios públicos sob controle da administração pública federal. Então, entendemos que, com medidas do lado da oferta, tanto na geração quanto na transmissão, fazendo a gestão adequada dos recursos hidráulicos e trabalhando também do lado da demanda, nós temos condições de entregar para o operador um leque de ferramentas que vai permitir enfrentar esse desafio. A gente está falando aqui de mais 2 meses, né? Então, outubro e novembro, dentro desse cenário mais conservador que está colocado nessa nossa análise. Bom, temos chuvas no Sul acontecendo nesse exato momento. Bom, essa chuva não está na conta nesse cenário. Ótimo, é um upside. Temos chuva, perspectiva de chuva, alguma chuva em outubro. Agosto foi seco, setembro melhor que agosto. Se outubro vier melhor que setembro, também é um upside. Então, a nossa expectativa existem todas as condições estão postas em termos de oferta para passar esse desafio. É desafiador, sim, não negamos isso. É uma operação feita de uma forma que não temos esse histórico no passado, mas temos uma equipe de excelência no ONS que tem condições de levar esse desafio adiante. Perfeito. Secretário, obrigado. Até vou pegar um gancho, né, sobre um ponto que você falou, sobre operar reservatórios com níveis muito baixos. Essa é uma preocupação recorrente, né, que a gente recebe de investidores, muita gente questionando, porque a gente vira e mexe lendo no jornal que não dá para operar reservatórios abaixo de 10%. Né? E o Barroso aqui, pelo menos é prova viva, que em 2017 a gente viu
grandes reservatórios no Nordeste operando com níveis baixíssimos, né? E agora a gente está com Ilha Solteira e Três Irmãos operando com níveis abaixo de 5%. E o Barroso já me respondeu isso, né, no passado, que dá para operar com níveis baixos, mas eu queria entender assim, qual é a complexidade, quais são os desafios de se operar um sistema onde existam reservatórios com níveis nesses níveis tão baixos. Barroso, por favor. Para mim, bom, vamos lá. Então, exemplos factuais. Em 2017, o reservatório de Sobradinho foi operado a 2,7% de armazenamento. Aí, se eu não me engano, acho que foi Três Irmãos, ou três, mas teve um deles que foi um pouco menos também. Você operar o reservatório baixo exige mais do operador da usina, efetivamente. Então, o comando para o acionamento das máquinas, a otimização para o uso do maquinário, ela começa a ser um pouco mais exigente. Até pode ter um momento que, se fisicamente não for possível operar, você desliga a usina, tá? E você conta com o próximo recurso. E é muito importante também explicar a todos que, quando a gente fala, né, que a usina ela pode chegar a um nível de reservatório muito baixo, ou mesmo zero, essa medida do que é o nível do reservatório, ela é o volume útil da usina. Abaixo daquele zero, ainda tem uma quantidade de água. Tá? É muito importante dizer isso. Não é a usina chegar literalmente seca, 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 seca até o solo, né? Toda a usina hidrelétrica, é pena que a gente não tem um quadrinho branco para desenhar, né? Senão virava uma linha de hidráulica, mas ela tem efetivamente um volume, chamado volume morto, que fica embaixo da tomada d'água, e o volume útil da usina é medido acima desse volume morto. Então, quando você vai, você esvazia, chegou a um ponto que você não consegue mais puxar a água daquele volume morto, a menos que você tenha uma bomba que jogue essa água para cima, o que pode ser feito também, tá? E já foi até feito em outros anos. Então, é desafiador? É desafiador. Agora, é impossível? Não é impossível. Os níveis mínimos históricos que o Cristiano comentou, eles já foram muito baixos aqui no Brasil em muitos anos anteriores. E essa é uma operação que exige mais, efetivamente, do técnico, que está mais à frente no comando das máquinas e na ordem do acionamento aí da usina propriamente dita. Super claro. Secretário, eu queria te fazer uma pergunta, que é um tema também que a gente parece que nunca tem uma resposta muito certa para ele, que o que precisa ser feito, porque, enfim, não é só 2021 que a gente está tendo esse problema de crise hídrica. A gente viveu isso em 2014, 2017 no Nordeste. Então, como eu falei no começo, nossa abertura, é sempre esse fantasma que está ali. Qual é o grande problema hoje do setor? A forma como os modelos computacionais são elaborados, porque a gente tem um modelo que ele refletia muito mais a realidade de um Brasil de muito tempo atrás, quando o sistema era predominantemente hídrico, né? Você tinha 85%, até mais, de capacidade hídrica. Hoje a capacidade hídrica é perto de 62%, 63%. A gente teve uma entrada muito forte de renováveis, né, ao longo desses vários anos, né? A gente também tem, obviamente, uma complementariedade de térmicas. O que precisa ser refeito ou reformulado nesse modelo? Porque claramente a gente tem os instrumentos, né? Quando o negócio aperta, a gente vê que a gente consegue ligar quase 20 gigas de térmica, a gente vê as renováveis atendendo praticamente toda a demanda do Nordeste, mas, às vezes, parece que a resposta a esses problemas ela é um pouco tardia, né? Será que esse é um problema do modelo que gere o sistema? Será que ele ainda está utilizando bases antigas e ele deveria ser reformulado? Eu e o Barroso, a gente discute bastante, inclusive, a discussão sobre fricção de reservatório, né, que a capacidade dos reservatórios hoje ela é mais baixa do que ela era há 20, 30 anos atrás, então isso deveria ser revisado. A gente já teve uma revisão de garantia física há pouco tempo. Mas, assim, o que você acha que falta? Porque as condições, como eu falei, as condições parece que a gente tem. Mas o que falta, né, para esse modelo começar a operar de uma forma mais correta e a gente nunca, ou talvez eventualmente não precisar mais passar por esses sustos daqui para frente? Perfeito. É uma excelente questão, João. Eu diria que o modelo é tão bom quanto o dado de entrada dele. Tá? Um dos desafios que tem que ser trabalhado diz respeito às séries hidrológicas, né? Quando eu olho o conjunto de séries, eu tenho série série de energia natural fluente desde 1931. Um ponto que a gente percebe é que a água que existia no começo,
ali até antes dos anos 70, não é a mesma água que nós temos nas décadas mais recentes. E aí tem uma discussão que é infindável entre os hidráulicos. Olha, de fato, houve uma mudança estrutural no padrão dessas séries, ou eventualmente a gente está numa situação de seca, que em algum momento, essas séries são de longo prazo, você olha mesmo no histórico mais recuado, na década de 50, 40, você vê secas que passam 6, 7 anos e depois volta e tem uma retomada de precipitações dentro da média ou até acima da média. Então, será que a gente está vivendo, como o Barroso falou, olha, a gente está vivendo um período talvez mais crítico do que o período crítico que é utilizado para balizar o planejamento setorial? Então, em algum momento vai retomar ou esse é um novo normal? Bom, eu entendo que as discussões do setor elas não podem esperar essas respostas. Nós temos que dar soluções já para agora. Tá? E, basicamente, essas respostas estão sendo dadas como? Dentro desse esforço de modernização do setor elétrico, ali tem uma discussão de separação de laço-energia, tem uma discussão, e aí, para permitir que todos contribuam de forma mais equânime e isonômica na contratação de reserva de capacidade para o sistema, e essa capacidade, essa geração despachável, ela vai entrar quando não tiver água, ela entra de forma complementar. Nós estamos revisitando cálculo de garantia física também, isso é importante porque a garantia física mede a contribuição de uma determinada usina para atendimento à carga do sistema. Bom, se eu tenho uma hidrelétrica e eu calculo a garantia física pressupondo um determinado volume d'água disponível e aquele volume não está disponível efetivamente, então eu tenho que revisitar aquela garantia física para dizer o seguinte, olha, esse ativo ele não tem a capacidade que nós achamos que ele tinha em termos de contribuição para atendimento. E o que é que isso significa na prática? Significa que eu tenho que contratar mais, contratar outras fontes. Claro, renovável, a vocação da nossa matriz vai permanecer ainda renovável, mas tem que contratar mais complementação, termoelétrica, geração despachável, biomassa, nuclear. Isso vai ter que compor o nosso mix. Quando a gente olha a nossa matriz elétrica, em termos de evolução, estamos no caminho certo. Olhando o PDE 2030, isso antes da aprovação da capitalização da Eletrobras, tá? Ali se apontava para uma participação da hidrelétrica saindo de 61% para 49% em 10 anos. Por quê? Nesses 10 anos está previsto um crescimento de renováveis, principalmente eólica e solar, muito grande. Essa é a fonte competitiva. Essa é a fonte que vai dar cobertura para o atendimento da carga nesse futuro próximo. Agora, quando a gente olha a 1482, que é a capitalização da Eletrobras, ali coloca 8 GB de termoelétrica a mais. Então, qual a nossa percepção? Você acaba antecipando essa redução da participação hidrelétrica, colocando mais geração firme no sistema. Se nós tivéssemos esse 8 gigawatts já implantado agora, a discussão era completamente outra. Tá? Nós não estaríamos discutindo perspectiva de déficit de atendimento de ponta de carga no sistema no final do período seco. Então, as medidas elas estão sendo tomadas, o planejamento está na direção correta, no sentido de diluir a participação hidrelétrica. E aqui a gente tem que deixar muito claro, uma matriz como a nossa, que é líder mundial em energia limpa e renovável, com 85% de energia renovável, quando você fala 61% de hidrelétrica, significa o quê? Que se você tiver um aporte hídrico, água, uma fluência de água muito menor do que esperado, isso pode trazer um desafio para a operação. Agora, o sistema é planejado para lidar bem na maior parte do tempo, aí aquele critério dos 5%, né? E a gente está numa situação de cauda. A gente está numa situação daquelas excepcionais, quando você olha o histórico, é excepcional, e em que medidas adicionais são necessárias, e essas medidas estão sendo tomadas. Então, do ponto de vista estrutural, as medidas são adequadas, o planejamento está apontando para a redução dessa participação hidrelétrica, dando mais resiliência ao nosso mix de geração, né, de oferta, e as medidas no curto prazo, na conjuntura, também estão sendo tomadas. Obrigado, secretário. Bom, então, resumindo aqui essa primeira parte, parece que 2021 a gente passa sem problema, tranquilo. Aí entra aquela segunda pergunta, que também ela é extremamente recorrente. E 2022?
né? O que acontece? Né? Porque a gente está se aproximando do início do período úmido do ano que vem, começa em outubro, né? Mas ele se intensifica a partir de novembro até março, e fica aquela discussão. Né? Bom, a gente vai chegar, como você mesmo comentou, né? A gente vai chegar no final do ano com reservatórios de 10%, 11%, alguns mais baixos, etc. E fica a pergunta, e 2022? Né? O que acontece? Qual o risco de racionamento para 2022? Qual o nível de chuvas que o Brasil precisa para sobreviver a 2022? Então, essa pergunta eu vou dividir. Tá? Eu vou primeiro perguntar para o Barroso. Né? Barroso, diante dos seus estudos, né, como é que é a cabeça da PSR, sua, para 2022, o que a gente precisa em termos de chuva para sobreviver 2022, que outras medidas podem ser tomadas. A gente sabe que em 2022 tem uma oferta entrante que também ajuda bastante, né, o ano que vem. E depois, secretário, eu queria ouvir de você quais são as medidas que o governo está tomando em relação a 2022, se tem alguma coisa muito diferente do que a gente já está vendo aqui hoje. Por favor, Barroso. Então muito rapidamente, 22 tem dois fatores fundamentais para o país. Primeiro, existem 7.000 megawatts de nova oferta não hídrica entrando em operação. Tá? Isso é bastante relevante. Segundo ponto, em 22, a gente pode deixar as térmicas ligadas à plenitude durante o período úmido, que não ocorreu agora no período úmido de 21. Isso faz muita diferença. Tá? E para que essas medidas elas ocorram, efetivamente existe uma necessidade de que o próprio conjunto atual de medidas que o Ministério está tomando seja mantido, preservado, e que a gente já comece, como país e como governo, desde hoje, já a planejar essa travessia do ano que vem. Mas esses dois fatores são fundamentais. Chuva, só para dar uma referência para vocês, a gente vai chegar vazio, efetivamente, talvez até um pouquinho mais vazio do que 10%, tá? Vamos chegar vazios esse ano, mas no período úmido, o período úmido ele é um período que vem muita água, em termos absolutos, né? A diferença de água de úmido para seco é gritante. E nas nossas análises, se ao longo do ano de 2022, ano civil, janeiro a dezembro, chover 70% da média histórica, tá? Ou seja, chover 30% a menos do que a média histórica, a gente passa sem problemas. Se o período seco for super, ultra, mega seco, tá? Então, no período úmido agora, tem que chover 80% da média histórica. E esses números, eles são atualizados. Mas a gente acha que 22 a gente tem os elementos para conseguir atravessar. E aí, já ligando a bola com o Cristiano, o governo fez uma ação recente, que foi justamente a compra da 7ª Cavalaria, que chega também para ajudar 22. E aí, Cristiano, jogo bola para você. Perfeito, obrigado, Barroso. É fundamental, nós temos dois desafios. Né? Então, o primeiro desafio, atravessar o período seco desse ano e chegar no próximo período úmido. E depois, da partida do início do período úmido, com reservatórios baixos, chegar numa condição favorável ali em 22, no final do período úmido. E eu estou aqui usando como referência o final do período úmido de 21 também. Então, chegar ali em torno de 30%, 34% no final de abril, no final de 22. E aí, Barroso, novamente, diferente, a análise que a gente faz não é estatística, é uma análise também em cima de uma curva de referência. Então, imaginando alguns cenários, um cenário mais crítico, o que é que nós precisaríamos ter para chegar nesse valor que, no mínimo, repita um cenário conservador que foi a chuva de 20 para 21. E, diante desse cenário mais crítico, o que é que nós entendemos? Olha, se chover, ótimo, não tem problema nenhum, mas e se não chover? Por exemplo, se nós tivermos a confirmação de que teremos um laninha no ano que vem. Então, tem a confirmação do laninha significa o quê? Olha, mais chuva no norte, nordeste, pouca chuva no sul, e o sudeste, ali, uma zona intermediária. Que a gente aí não vai saber, pode chover mais ou pode chover menos. Tem uma incerteza grande, mas pode estar mais seco. Então, diante dessa incerteza, a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética já, por recomendação do CMSE, aprovou a contratação de capacidade já para 22. Autorizou a realização de uma contratação simplificada para reforçar os recursos de oferta disponíveis para o atendimento em 22. Agora, somente esses recursos? Não. Vamos contar com todos os recursos existentes no nosso parque que normalmente não utilizaríamos durante o período úmido. Por quê? Em janeiro, fevereiro,
Nós temos muita energia em Belo Monte, Santo Antônio, Giral. São usinas a fio d'água, projetos estruturantes, mas inflexíveis. Aquela água que passa ali no Madeira e no Xingu, eu tenho que utilizar e gerar energia. E eu entrego aquela energia no Sudeste, no centro de carga. Então, nesse momento, o que é que a gente vai fazer? Usar essa energia, tentar recolher o máximo de geração hidráulica na região Sudeste. Aí é importante a discussão ambiental de restrições hidráulicas. Esse são meses de Piracema. Então, você tem toda a questão da reprodução da ictiofauna, tem que ser avaliada. Mas, quando a gente olha ali no projeto, olha, escada de peixe em Porto Primavera, funciona com que nível? Olha, funciona com 3.900 metros cúbicos por segundo. Então, eu preciso ter uma vazão acima de 4.900 metros cúbicos por segundo? Acho que não me parece, mas é uma discussão que está sendo feita dentro do governo, né? O que é que pode ser feito para ter segurança ambiental e, ao mesmo tempo, preservar o máximo de água? Preservando essa água nos reservatórios do Sudeste, o que é que a gente garante? Garante espaço para alocar, gerar mais termoelétrica e alocar essa termoelétrica na carga. E, com isso, eu guardo mais água para a operação na estação seca de 2022. E aí, passa o ano. Se chover bastante, bom, aí não tem problema, tá? Mas o fato é que os cenários que nós estamos trabalhando são cenários mais gravosos. A gente está trabalhando com aquele cenário. Olha, e se não chover? O que é que a gente tem de fazer? Justamente para garantir a segurança e a confiabilidade do abastecimento, não só em 21, mas em 22 também. Perfeito. E, secretário, aproveitando um ponto que você levantou, sobre despacho térmico. A gente está vendo térmicas sendo despachadas a praticamente 100% do tempo, desde março, abril, né, se intensificou a partir de abril, maio, e a expectativa é que a gente tenha esse despacho contínuo até, pelo menos, final do primeiro trimestre de 2022. Eu queria saber de você se essas térmicas elas estão preparadas para despachar durante tanto tempo, ininterruptamente, dado que várias dessas térmicas são térmicas que são emergenciais, não despacham o tempo inteiro, né? Você acha que esse parque térmico, esse nível de 20 gigas, praticamente, contando o nuclear, né? As térmicas convencionais, mais o nuclear, que a gente está despachando perto de 20, 21 gigas, você acha que a gente consegue manter isso de forma segura até, pelo menos, esse final do período úmido do ano que vem? Perfeito. João, o ONS faz a gestão de um programa de manutenção dessas usinas. Então, a usina ela indica quando ela precisa fazer essa manutenção. Nós temos hoje, se não me engano, mais de 3 gigawatts parados em manutenção. Em algum momento, as usinas que estão operando hoje vão parar. E as que estão paradas hoje vão entrar. Então, essa parada para manutenção, esse cronograma, esse calendário é organizado com o operador de sistema, visando otimizar a entrega, a produção dessas usinas para a operação. Então, nós não temos preocupação com a perspectiva de parar tudo de uma vez. Isso é escalonado ao longo do tempo, de modo que você garanta que o máximo de produção termoelétrica está sendo entregue conforme a necessidade do sistema. Um ponto que eu acho que é importante frisar é que, diferente desse ano, onde algumas restrições hidráulicas só conseguimos retirar, depois de uma discussão com os órgãos ambientais, a partir de junho, essa experiência já está feita. Então, toda a movimentação dos agentes, então, resgate de peixe, redução de vazão, helicóptero, todo o exército tem que ser mobilizado ali de pessoas, de biólogos, especialistas, para acompanhar esse processo. Isso pode ser feito não em junho do ano que vem. Na nossa percepção, ali, ao final de março, a gente já conseguiria fazer isso e reduzir bastante as vazões para algo em torno de 2.900, que é o que foi praticado até um mês atrás, lá em Porto Primavera, por exemplo, e, com isso, preservar água na bacia do Rio Grande e na bacia do Paranaíba, que são onde se encontram os principais reservatórios de acumulação do sistema na bacia do Sudeste. E, com isso, eu diria, essa é a fonte de recurso mais barata. Por quê? É importante gerar com termoelétrica, sim, porque gerar com termoelétrica permite armazenar água, que é um recurso barato para atendimento de ponta e de base no final do ano. Então, a gente tem uma experiência importante em 21, que a gente vai levar para 22 de uma forma muito mais tempestiva, muito mais robusta, né? Porque todo esse questionamento ambiental, questionamento de usos múltiplos, essas discussões já foram enfrentadas.
Obrigado, secretário. Eu vou voltar a pergunta para você de novo, secretário, porque a gente está no Macro Day, né? Então, todos os macroeconomistas que estão aqui querem saber uma pergunta fundamental, né? Que é tarifa / inflação, né? Porque toda essa operação do sistema ela tem um custo, né? Essas térmicas não programadas, a gente está vendo térmicas com custos de quase R$2.000 megawatt-hora sendo despachadas por longos períodos de tempo, né? Isso tem um impacto tarifário relevante, né? Tanto é que a gente está tendo, acho que de forma muito correta, né, essa nova bandeira, que é a bandeira escassez hídrica, que acho que é uma forma muito positiva de dar um sinal claro para a população de que, de fato, olha, estamos vivendo um problema, sua tarifa vai subir, e a sua tarifa subindo é uma forma de mitigar o consumo daquela residência. Mas, ao mesmo tempo, existe uma preocupação de qual o impacto disso em tarifa do ano que vem, como é que fica a inflação no ano que vem, né? A gente já está tendo um carrego inflacionário muito alto. E eu queria saber de você, né, / governo, como é que está essa discussão dentro do governo. Claro que a gente que conhece o setor há bastante tempo, a gente sabe que isso é uma competência da ANEEL, né? A parte de tarifa é uma competência da ANEEL, mas eu queria ver assim, quais são as tratativas que estão acontecendo dentro do governo federal, né? Como é que está essa preocupação em relação a essa escalada de preços que, eventualmente, assim, hoje, esse ano a gente já está vendo, hoje, inclusive, saiu uma notícia no jornal de que, eventualmente, a bandeira tarifária não seria suficiente para cobrir o custo, né, desse despacho adicional, então teria ainda um custo a ser repassado nas tarifas de 2022. Né? Então, queria ouvir isso dessa ótica do governo, essa parte de tarifa, como que são essas discussões lá dentro, se isso preocupa, o principal agora é focar em não faltar energia. Então, se você pudesse abordar esse tema, Perfeito. por favor. Obrigado, João. A bandeira é uma ferramenta fundamental para sinalizar o custo da energia para os consumidores regulados. Então, ela dá oportunidade para o consumidor decidir se vale a pena consumir aquele montante que ele quer consumir naquele mês. Antes da criação do sistema de bandeiras em 2015, o consumidor só sabia do impacto, do valor daquela energia consumida naquele momento, um ano depois, na data de reajuste da concessionária. E não parece razoável, né? É importante esse sinal de preço, para que, no momento do consumo, a gente saiba, esse bem é escasso, está mais caro, será que a decisão ótima de consumo é essa que eu estou tomando? Então, sob esse aspecto, foi entendido como fundamental, no âmbito da Câmara de Regras Excepcionais, que fosse criada essa bandeira de escassez hídrica para, num primeiro momento, custear toda essa operação que está mais cara. Então, a segurança, hoje, do sistema está mais cara. E essa segurança significa o quê? R$ 14,20 a cada 100 kWh. Então, na conta de todos. Esse é um primeiro ponto. Tá? Outra medida que foi tomada foram os programas de incentivo à redução da demanda. Consumir de forma consciente e racional, isso a nossa visão, é um dever até cívico, é um dever da cidadania, né? Então, não desperdiçar. Não desperdice energia, por quê? Quando cada um faz a sua parte, e aí seja na residência, seja no comércio, seja na indústria, todos vão ter mais segurança, confiabilidade no abastecimento energético e tem uma conta menor também. Tem uma perspectiva de uma conta menor. Eu quero consumir. Bom, insistir no desejo de consumir de uma forma não consciente significa o quê? Ter de pagar usinas que custam mais de R$ 2.000, R$ 2.400 o megawatt-hora. Quando nós contratamos em 19 eólicas a R$ 96 o megawatt-hora. Então, estruturalmente, a gente contrata energia de fonte renovável a 99. Na margem, nós estamos pagando mais de 2.000. Então, tem muito espaço para redução, para eficiência. Bom, em algum momento isso tem reflexo na tarifa? Tem, está tendo agora. Então, eu tenho uma bandeira que gera essa sinalização. E a nossa expectativa é que haja essa sensibilização, seja pelas campanhas que estão sendo colocadas na mídia. Nós temos 3 campanhas em curso, e nos mais diversos formatos, seja pelo incentivo. O incentivo que nós estamos colocando para os consumidores regulados, a gente está premiando a redução, o quilowatt-hora economizado
Então, nós estamos pagando R$50 por 100 kWh economizado. Então, é 3 vezes o valor da bandeira. Tá? É o estímulo que a gente está dando para quem economizar. Quando é que vai ser pago? Então, a gente olha o consumo acumulado de setembro a dezembro, se tiver uma redução acima de 10% nesse consumo, até 20%, na conta de janeiro, vem lá o bônus. R$50 por 100 kWh economizado. A indústria é um arranjo diferente. A indústria pode chegar, a grande indústria, no Mercado Livre, pode chegar para o ONS e ofertar para o ONS, o operador de sistema, e informar, olha, eu tenho interesse em tirar a carga do sistema e aliviar naquele momento em que eu posso ter um pico de temperatura e um aumento de carga. E ele pode dizer o seguinte, e está dizendo, tá? Nós já tivemos ofertas de cerca de 200 megawatts começando, né? A gente espera que isso aumente. Custa R$1.000 o megawatt-hora. É barato? Não, não é barato. Mas é muito mais barato do que gerar uma térmica a óleo a 2.000. Então, tem um ganho de eficiência no sistema. Em relação às medidas, eu recordo aqui a lei de capitalização da Eletrobras, ali tem 5 bilhões, em torno de 5 bilhões, que vem para reduzir CDE, tem valores que vão ser aportados ao longo dos próximos 30 anos lá, 1 bilhão por ano, e uma série de medidas de gestão tarifária, que ali está sobre a competência da ANEEL, mas que devem ser implementadas para, digamos, mitigar o impacto dessas medidas ao longo do tempo, como foi feito em 2020 também. Foi feito com 20 e 21, com conta Covid, com alguns uso de recursos, antecipação de recursos, que nós teríamos mais à frente com, por exemplo, a Itaipu, que foram utilizados para mitigar o impacto na tarifa e deixar a tarifa num patamar mais acessível para todos os consumidores. Isso deve ser feito também ao longo de 22. A capitalização da Eletrobras até vem para ajudar, né? Exatamente. Não só pelo o que se promove com a capitalização, né? Mas tem todos esses benefícios, essas externalidades positivas, que é a redução de tarifa. Você tem também a parte de ter uma eficiência de gestão muito maior numa empresa estatal, né? Muito mais gerida durante vários anos. A gente está com pouco tempo, eu vou, de repente, deixar aqui esse finalzinho para umas considerações finais e com uma provocação para o secretário, vamos ver o que ele vai me responder, a gente desenhou vários cenários, né, de vai passar, provavelmente a gente acha que passa, mas é complicado. Aí o que eu quero te perguntar é o seguinte, se por acaso não passar, né, se tiver um problema e a gente tiver que decretar um racionamento, não vou nem entrar em o que acontece, porque a gente não tem nem tempo, mas eu queria só saber, o governo ele já tem um plano engavetado, digo, se tiver que decretar um racionamento, já está tudo estruturado e pronto, já está totalmente definido, ou ainda não? Né? Ou a gente ainda vai precisar sentar e discutir o que fazer? Né? Então, por favor, primeiro, Barroso, obrigado pela sua participação, secretário também de novo, muito bom falar com vocês, sempre super esclarecedores sobre o setor. Então, vamos lá. Então, dar um passeio isso tudo que a gente conversou aqui, né? Então, primeira coisa, risco é diferente de realização. A gente sabe que risco significa que um evento pode acontecer, mas a diferença entre um evento que pode acontecer, efetivamente acontecer, nessa questão da energia, é explicada pelas medidas que o governo vem tomando hoje. Tá? Então, as medidas que o governo vem tomando hoje, elas são fundamentais para evitar que o pode acontecer se transforme em vai acontecer, e é daí que nasce a representação probabilística que a PSR investe tanto tempo. Então, esse é um ponto 1. Ponto 2, 22, a gente consegue ter reforço na oferta, ligar as térmicas no período úmido, faz toda a diferença, e a gente efetivamente pode atravessar esse deserto com alguma tranquilidade. Custo, obviamente que isso tem um custo. E aí entra um ponto fundamental, como o Cristiano já mencionou, que a tarifa, ela já reconhece alguns custos. O que a bandeira tarifária faz é a antecipação do pagamento de alguns desses componentes. E, para deixar um número na mesa, nós estamos aqui no Macro Day, na PSR, nas nossas maquininhas de fazer conta também de tarifa, a gente vem observando a possibilidade de, no ano que vem, até termos índices de reajustes tarifários negativos, tá? Como resultado do aporte na tarifa de energia elétrica
dessas medidas todas que o Cristiano mencionou, que trazem dinheiro para o setor elétrico. Tá? Então, no pior cenário, as térmicas ligadas o tempo inteiro e tudo mais, o que a gente na PSR chega de IRT médio Brasil, índice de reajuste tarifário? 5%. Tá? A gente acha que 5%, porque a bandeira escassez hídrica faz muita diferença. Muita diferença. Tá? E a tarifa já tem um componente que reconhece uma outra parte, que, obviamente, a bandeira, se não recuperar, vai ser alocado. 5% nominal, tá? Para deixar bastante claro. Né? Bom, olhando para frente, eu acho que a gente vai ter que realmente passar agora um ano mais desafiador, e aí eu acho que, minha última reflexão, a comunicação ela é fundamental. Eu acho que é fundamental, eu acho até, Cristiano, o governo comunicar as ações, trazer o que está sendo feito, esclarecer, botar na boca de todo mundo as campanhas que você tão mencionou, porque com isso a gente consegue, acho que em conjunto, passar, como estão fazendo todos os outros países, esse momento que, mais uma vez, é uma característica da matriz energética brasileira que já vem sendo diversificada ao longo dos últimos muitos anos. Tá? A resiliência climática do Brasil vem sendo perseguida pela diversificação e o Brasil vem fazendo esse dever de casa. É muito importante ressaltar isso, porque o Brasil é o país onde a energia limpa é a mais barata e é o vetor para trazer a transformação digital que o Roberto Campos, de manhã na apresentação dele, tanto trouxe que o Banco Central vem empurrando na economia como um todo. Então, essa é a minha fala final, e muito obrigado, João, obrigado, Cristiano, prazer estar com vocês. Obrigado, João, pela pergunta. Essa é uma pergunta sempre colocada, né? Os planos que nós temos, isso desde que o operador trouxe esse requisito, isso em outubro do ano passado, são planos para a adoção de medidas para evitar um pior cenário. E aí eu diria que o grande mérito de toda a discussão que nós temos desde outubro do ano passado é apostar em um conjunto mais diverso de medidas. Não tem uma única só medida. Então, diversificar naquela linha de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, quando você fala, mas se isso não funcionar? Não, mas se não funcionar, eu tenho mais 5 ações diferentes, diversas, que podem contribuir para o mesmo resultado. Aí, se essa outra não funcionar, tem mais. Então, eu tenho medidas do lado da oferta, então, em geração, eu tenho geração local, com renováveis, eu tenho geração com termoelétricas, eu tenho geração com importação. Eu tenho geração em território nacional com combustível importado também, como é o caso de Cuiabá, que vem com gás lá do Gasbol, lá da Bolívia, e Uruguaiana com gás argentino também. Eu tenho transmissão, que permite escoar melhor a produção, aumenta a transmissão, melhora a produção no norte, no nordeste para o sudeste. Eu tenho a perspectiva de ter aporte hídrico nas diferentes bacias, além do que está colocado na nossa curva de referência, que é bastante conservadora. Então, o nosso esforço é para que todos esses diferentes leques de possibilidades, eles estejam à disposição do operador, e se o operador entender que cabe mais alguma coisa, ele traz no CMSE para que seja tomada alguma decisão complementar. No momento, o que está colocado está entendido como o suficiente. É confortável? Não. Exige muita atenção. E aí, Barroso, a sua fala, eu acho que é precisa. A comunicação é fundamental. Muitas vezes a gente percebe que, por mais que a gente fale, muitas vezes não chega aquela mensagem naquele público que entendemos ali, que deveria estar respondendo a esses nossos apelos. Mas é fundamental a participação de toda a sociedade, de todos os consumidores. E aí eu falo não somente consumidor residencial, mas consumidor do comércio, na indústria. Existe espaço para a atuação de todos. E, se todos contribuírem, cada um com sua parte, de forma responsável, temos plena condição de atravessar esse período. É um período que vai custar um pouco mais? Vai. Esse é o custo da segurança. Mas, lembrando, energia cara é aquela energia que a gente não tem. Então, na nossa visão, o que a gente está pagando hoje por não ter água, ainda assim, é algo que vale a pena. Então, a gente conta com o esforço de todos, de toda a sociedade, nesse momento,
para fazer essa caminhada, essa transição do período seco para o período úmido de 22, e é importante essa participação, né? Seja para dar mais segurança e confiabilidade, seja para reduzir os custos que já são bastante elevados. Perfeito. Bom, obrigado a todos e boa tarde para todo mundo. Obrigado. Obrigado.